noite, já de volta com o nosso programa, com o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre AVC, popular derrame aí, com a doutora Lenise Valer, neurologista, né? Muitas perguntas, chega no último bloco do nosso programa, que peninha, eu também estou dizendo a mesma coisa, porque o que nós estamos aprendendo aí, mas é bom, a gente vai convidar a outras ocasiões, assim, para a gente ter um segundo tempo do tema, né? Doutora, aqui pergunta chegando aqui, a Célia Maria Santos da Silva de Campinas, obrigado Célia. Olá Frei, sua bênção, Deus abençoe. Doutora, em outubro do ano passado, o meu pai teve um AVC aos 88 anos. Ficou internado mais de um mês, entrou em coma, foi entubado e se recuperou, não ficou nenhuma sequela. Tem primo meu que até duvidou que ele teve um AVC. Como se explica isso? Pois tem pessoas bem mais jovens que não resistem a um AVC, né? No caso dela, o avô dela, né? O pai, 88 anos, teve um AVC, foi para coma e não teve sequela. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Possivelmente ele é um senhor que tem uma condição de saúde boa, foi bem atendido e teve uma condição de se recuperar. Pode acontecer sim. Aqui, doutora, a Maria Terezinha, ela que é de São João del Rei, Minas Gerais. Obrigado, Maria Terezinha, que Deus abençoe, viu? Ela gostaria de saber a diferença entre AVC e trombose cerebral, doutora. Tem trombose cerebral, doutora? E é a mesma coisa? O que é isso? A trombose, às vezes, é usada como sinônimo desse entupimento que a gente estava falando, né? Que é diferente da trombose venosa cerebral, que aí é nas veias, não é nas artérias. E aí é um diagnóstico, é uma doença diferente, mas que também pode causar AVC. As artérias que mandam o sangue, isso, as veias recolhem o sangue. Recolhem o sangue, né? Isso. Então, quando é na veia, ou seja, recolhe com a trombose venosa, aí aí são fatores de risco diferentes Ok. E pode causar um AVC, também pode levar a um AVC. Então, o tema de hoje, AVC, é na artéria, aquela que manda o sangue, Exatamente. Ou seja, entope porque vai mandar e não consegue passar mais. Porque o cérebro fica sem oxigênio, né? É o sangue que carrega o oxigênio, e o cérebro, ele não sobrevive sem oxigênio. Doutora, sou Maria Donizete de Cajuru, São Paulo. Obrigado, Maria Donizete. Gostaria de saber de você, a doutora esclarecesse a minha dúvida. Tenho labirintite e gostaria de saber se quem sofre com isso tem um maior risco de ter AVC, né? Espero que vocês possam me esclarecer. Claro que sim, dona, nossa amiga aí, Maria Donizete, doutora. A labirintite, ela não é um fator de risco para o AVC. Então, ela é uma patologia do ouvido e ela não é um fator de risco tradicional para o AVC, não. Meu nome é Marlene de Fátima, tenho 60 anos, sou de João Molevade, Minas Gerais. Obrigado, Marlene de Fátima. Há mais de 6 anos, meu rosto treme e repuxa na região dos olhos do lado direito. Já fui em alguns médicos e não souberam diagnosticar o que seria. Poderia ser alguma relação com AVC, esses sintomas? É a Marlene de Fátima, doutora. Não. Esses sintomas que se repetem várias vezes, de forma muito crônica, como ela, né, há vários anos, isso em geral não é AVC. Ela tem que pesquisar outras doenças neurológicas que podem causar isso. Doutora, aqui, a Cleide Pereira de Carvalho, de São Paulo, capital. Obrigado, Cleide. Um paciente com AVC, quando internado, sabendo que a cirurgia muitas vezes resulta em óbito, por que a equipe médica opta por fazê-la, mesmo sabendo que o paciente esteja em condições normais, porém hospitalizado? Ou seja, a pergunta para a gente entender assim, toda a cirurgia, né, ela resulta em óbito, doutora, assim, quando a pessoa está lá nesse procedimento de um AVC? Não, claro que não. A cirurgia, ela é proposta quando, em geral, a equipe avalia que existe uma chance de recuperar o paciente, né? Doutora, assim, a gente está no último bloco do nosso programa, vamos recapitular um pouquinho, assim, o que é um AVC? Você que está chegando agora, tem muita gente que está chegando agora assistindo o programa, ligou a TV, se interessou pelo tema, viu aí a legenda, né, que era sobre AVC, acidente vascular. Então, vamos recapitular para quem está em casa um pouquinho, para a gente amarrar o tema de hoje. O que é um AVC, doutora? O AVC, então, é a perda de uma função neurológica, seja força, seja sensibilidade, seja fala, seja visão, de forma súbita. Em decorrência? Em decorrência ou de um entupimento de uma artéria, quando a gente chama de um AVC isquêmico, ou de um rompimento dessa artéria, quando é o AVC hemorrágico. Entupiu é isquêmico, rompeu é hemorrágico, né? Agora,
Sintomas, doutora? Os sintomas mais comuns é perda de força de um lado do corpo, perda de força de um lado do rosto, alteração de sensibilidade, então formigamento, né, ou como se o braço ou a perna estivesse esquecido. Alteração de fala é o paciente que não consegue falar o que ele está pensando ou não consegue compreender o que estão falando com ele. Alteração visual. Quanto tempo, doutora, assim, que começa, como identificar que uma pessoa está entrando num quadro de AVC, doutora? Como ajudá-la, como saber, como socorrer? Então, qualquer pessoa que presencie alguma outra pessoa não se sentindo bem ou tem alguma coisa estranha, tem que pedir para ela sorrir, a primeira coisa, e tentar ver se tem algum lado do rosto que está diferente, né? Às vezes a boca está puxando para um lado. Tem que pedir para a pessoa abraçar, então ver se ela consegue fazer força para abraçar de forma igual dos dois lados, e tem que pedir para ela ou cantar ou falar uma frase. E aí a gente vai ver se a pessoa está falando de forma normal. Tem que ser as três coisas, a soma das três coisas. Ou seja, eu consigo falar, mas não consigo abraçar, ou não consigo a minha fala, ou não consigo sorrir, a minha fala... Tem que ser a soma das três coisas? Tá? Não, não precisa ser a soma das três coisas. Se uma ou duas dessas coisas já tiverem alterada, a pessoa já tem que ou ligar para o 192, né, que é o telefone da emergência. 192. Exatamente. Esse número é importante porque muita gente desconhece que esse é o número que tem que ligar na hora de uma emergência médica. Ou então levar a pessoa direto para um serviço. Fatores de risco, o que pode atrapalhar aí e provocar AVC, doutor? Fator de risco principal, pressão alta. Então, é importante controlar a pressão. Mesmo níveis levemente aumentados já predispõem ao AVC. Tem que manter a pressão abaixo de 12/8. Sedentarismo, tem que fazer atividade física. O recomendado é de 30 a 60 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Uma dieta saudável, que é muito variável, mas idealmente com pouco sal e com pouca gordura, pouca fritura. Atividade física... Álcool, não ingerir o álcool de forma exagerada. E controlar a parte cardíaca, né? As arritmias, a doença como infarto, como a angina. Ok. Cigarro nem pensar? Nem pensar. Cigarro é veneno para o cérebro. Ok. Um AVC pode ser confundido com outro tipo de doença, não? Pode. O AVC pode ser confundido com vários outros tipos de doença, com crise convulsiva, com, enfim, várias outras condições. Ok. Doutora, eu queria que a senhora olhasse para essa sua câmera aqui. Para quem está em casa, que se identificou com o programa de hoje e que de repente até mesmo está se perguntando e está vendo o seu estilo de vida, né? O seu estilo de vida, uma mensagem de alguém especialista, uma neurologista que entende do assunto, até mesmo assim, para a pessoa não se desesperar, mas ao mesmo tempo não negligenciar situações como essa, doutora. O AVC, ele é um problema de saúde pública, é a principal causa de mortalidade no Brasil, uma das principais causas de mortalidade no mundo, a principal causa de incapacidade no Brasil. Então, que tira as pessoas do trabalho, que tira as pessoas da rotina, da vida normal delas. É importante que a gente saiba os fatores de risco, porque é uma doença prevenível. É importante que controle todas essas coisas que a gente comentou, a pressão, o diabetes, tenha uma vida saudável, pratique atividade física, se alimente de forma saudável, não seja obeso, né? Tente reduzir o peso se tiver gordura, principalmente gordura abdominal, controle o colesterol, controle as doenças cardíacas para que o AVC seja prevenível. Se acontecer, o AVC é uma emergência, tem que levar rápido para um pronto atendimento, tem que levar rápido para o hospital, porque a sequela e a mortalidade depende do tempo em que é feito o tratamento. Quanto mais precoce, melhor os resultados. Até quanto tempo assim, a medicina calcula ou pode dar de que a pessoa não tenha sequela? Não tem como dizer mas isso. Mas até 4 horas? Até 4 horas e meia a gente consegue diminuir a sequela pelo uso de uma medicação que já está disponível. Vai depender da intensidade também. Vai depender também da intensidade. É importante que, desde 2010, a Organização Mundial da Saúde começou uma campanha cujo dia que a gente faz de prevenção do AVC é o dia 29 de outubro. Então, é um dia marcado em todo o mundo para que a gente converse sobre isso, explique para as pessoas, e em vários hospitais acontecem várias atividades para
que se converse a respeito disso. Então, todo dia 29 de outubro de cada ano também é um dia de conscientização, mas a gente não pode esperar só o dia 29 de outubro, a gente tem que fazer esse exercício a partir de agora. Gente, eu queria falar mais, mas o tempo, televisão também é tempo, gente, você sabe disso. Hoje tivemos o prazer, gente, ela veio de Porto Alegre, gente, de Porto Alegre, está aqui em Campinas, enfim. E aí tivemos o prazer de conversar com a doutora Lenise Valer, neurologista, e também faz parte do grupo neurovascular da Unicamp. Quem quiser entrar em contato, né, tem Lenise Valer, @yahoo.com.br. Está na tela? lenisevaler@yahoo.com.br, para você encaminhar a sua pergunta, aquela que a gente não conseguiu, você pode até encaminhar para esse e-mail aí, ela com muito carinho, conforme o tempo também vai te atender. Doutora Lenise, em nome do nosso programa Vida e Saúde, nosso muito obrigado. A senhora se comunica muito bem, muito querida, muito simpática, e quem está em casa está abraçando e está aplaudindo, doutora. Assim, muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. E se entrarmos em contato, volta aqui, doutora? Claro, volta, sem dúvida. Para novos esclarecimentos, assim, porque dúvida. tanta pergunta que a gente não consegue. Verdade. Obrigado. Eu vou pedir licença, doutora, que muita gente também pede oração aqui no programa, né? Como sacerdote, a gente tem essa dinâmica, o programa se presta para isso também. Mas eu vou rezar por todas as pessoas que estão em casa, em especial pelos médicos, hoje muito bem representados pela senhora, viu? Muito obrigada. Que Deus abençoe e sucesso cada vez mais. Pesquise bastante para a gente viver mais e melhor, viu? Muito obrigada. Tá vendo, gente? Que programa maravilhoso, né? Quanta coisa, quantas informações bonitas a gente aprende aqui. Como não valorizar os nossos médicos, nossos especialistas, né? E é por isso que nós chegamos nesse momento agora, nosso momento de oração. E a primeira parte dessa oração é claro que a gente vai recordar os médicos. Todos os médicos, cirurgiões, hoje muito bem representados pela doutora Lenise Valer, os enfermeiros, agentes da saúde, pastoral da saúde, então todos aqueles que cuidam, né, que ajudam a gente a viver mais e melhor, a gente reza e coloca também na oração. Juntamente com os médicos, a gente coloca aqueles anjos da guarda, os cuidadores, aquelas pessoas que estão todo santo dia. Uma pessoa que sofreu um AVC, perdeu alguns movimentos, tem que ter paciência, tem que ter muito amor, tem que ter muito carinho, muita caridade. E quanta gente faz isso? Que tem os seus próprios problemas, mas esquece os problemas para cuidar de alguém, para tratar de alguém, para fazer companhia, para dar o remedinho, para ajudar na higiene pessoal. Então, como não agradecer você que é um anjo da guarda? Parabéns de coração. E você que está enfrentando qualquer tipo de doença, né? Que descobriu aquela doença, foi diagnosticado, enfim, uma doença que preocupa, seja ela mais grave ou menos grave, mas é doença. Então, eu queria dizer para você uma coisa assim que nos custa a todos, né? Nos custa a todos. A gente tem que reconhecer que nos custa. A gente tem que se cuidar, gente. Deus faz um milagre? Claro que faz. Deus é especialista em fazer milagres, mas Ele jamais vai fazer aquilo que compete a mim, aquilo que compete a você. Tem coisa que depende de mim, que é a decisão, tomar o remédio, fazer o tratamento, fazer exercício. Deus não pode pegar lá para fazer Cooper comigo. Não pode, eu que tenho que decidir. Você tem que decidir, cuidado com a alimentação, com a dieta. Então, essa é a nossa parte. Então, está fazendo um tratamento, toma o seu remédio, siga as orientações do seu médico, não descuide para você viver mais e melhor. E aqui ao lado da imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, eu invoco de Deus a bênção sobre você e sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de São Peregrino, de São José e de Nossa Senhora, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. Lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Deus abençoe.